paz do Senhor. Como estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, hoje é o segundo dia. Eu preciso explicar aos irmãos que estão me assistindo agora 3 coisas que dificultam muita gente, que é revelação, inspiração e iluminação. Há muita confusão e muita gente não sabe diferenciar essas coisas. Em lugar de iluminação fala que Deus me revelou. Em lugar, talvez, de revelação, de inspiração, as pessoas fazem mistura e não sabem, não conseguem diferenciar de fato se Deus está a lhes iluminar ou se Deus está a lhes falar uma certa coisa. Então, em alguns minutos, eu preciso explicar aos irmãos a diferença entre a revelação, inspiração e iluminação. Vem comigo, se estás preparado, pega a sua Bíblia. Se não tiveres Bíblia, podes anotar, ou se tens no telefone, abra comigo. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio, Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 29, versículo... Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Assim diz a palavra de Deus: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Agora, a primeira coisa que preciso definir é revelação. O que é revelação? A revelação é ser mostrado algo que você nunca viu, que você nunca ouviu, e você nem subiu ao seu coração uma vez de imaginar a respeito daquela coisa. E a pessoa aparece, te revela. Neste caso, eu quero dar um exemplo de uma pequena coisa que eu tenho aqui, só para os irmãos conseguirem perceber. Eu tenho uma coisa, esta. Essa é uma coisa não revelada. É uma coisa que eu perguntaria ao irmão: o que é isso? Só que estamos a ver um formato de caixa, mas o que tem lá dentro? E ninguém será capaz de explicar. Mas se eu fizer isto, com certeza todo mundo saberá que isso é uma chave. A revelação é assim mesmo. É ser mostrado uma coisa que você não sabia, que você não tinha percepção, se calhar, que você poderia conhecer aquela coisa. A pessoa aparece, desvenda todo o ministério e você passa a conhecer. Deus, na sua eternidade, se Ele não se revelasse à humanidade, ninguém estaria preparado para poder conhecer Deus. Mas o que Deus fez? Ele se revelou à humanidade. Se nós formos a ler as Sagradas Escrituras, elas nos fazem entender que Deus se revelou a Moisés. E ele disse: pelo meu nome não me fui conhecido antigamente. Isso é Deuteronômio, Êxodo capítulo 6, versículo 2 e 3. Disse: no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, eu não me fui conhecido perfeitamente que sou o Senhor. Para dizer ninguém, Abraão não estava preparado para poder conhecer a Deus pessoalmente. Tinha que ser o próprio Deus e se revelar. Agora, o que é inspiração? Inspiração é uma operação divina em que Deus capacita os homens e move esses homens para escrever as coisas que já estão reveladas. Uma coisa é eu abrir a caixinha que estava fechada, ninguém sabe o que tem lá dentro, e eu abro a caixinha, todo mundo passa a saber que é uma caixinha preta e tem chave lá dentro e tem lápis aí dentro, tem uma borracha. Agora, a maneira que eu movo as pessoas para poder escrever e descrever as coisas que estão lá dentro e como funciona, isso chama-se inspiração. Inspiração é soprar, é Deus soprando a mente do homem para que o homem pudesse escrever aquilo que já estava revelado por ele. Agora, por fim, o que é iluminação? Iluminação é o Espírito Santo que capacita o homem que já está em relacionamento com Deus
para este homem poder entender as Escrituras. Abra comigo. Eu vou concluir esse versículo de inspiração, daí eu vou te explicar iluminação. Abra comigo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Assim diz a palavra de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a respeito de Deus, acerca daquilo que já foi revelado, foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas há um momento que uma pessoa é inspirado para escrever e não ser revelado. Eu falo neste caso o Evangelho de Lucas. Foi escrito por Lucas. Lucas foi inspirado a escrever acerca de Jesus Cristo, mas Lucas não foi revelado acerca de Jesus. Consegue me perceber? Tem outras pessoas no Antigo Testamento foram inspirados a escrever as Sagradas Escrituras, mas eles também foram revelados. Agora, uma coisa é ser revelado, ser mostrado uma coisa escondida, outra coisa é você ser usado para escrever aquilo que você foi revelado. Agora, por último, iluminação. O que é iluminação? Iluminação, como eu já havia definido aqui, iluminação é o Espírito Santo que capacita o homem que já aceitou a Jesus como seu Salvador, tem um relacionamento bom com Deus, para ele poder entender as Escrituras. Abra comigo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é escrito por Lucas, no seu capítulo 24. Lucas, capítulo 24, no seu versículo 45. Assim diz a palavra de Deus. Então, abri-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. 46. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Veja, essa parte está a falar de iluminação. Jesus, quando morreu, depois de ressuscitar, antes de ascender para os céus, ele abriu. A Bíblia diz que ele soprou na mente dos seus discípulos e eles passaram a o quê? A entender as Escrituras. Para dizer revelação, inspiração e iluminação, três coisas diferentes. A revelação já foi dada por Deus. Ninguém pode dizer que estou sendo revelado algo com Deus para poder escrever, porque a Bíblia já está completa. Não precisa mais ser revelado hoje, porque a revelação já está dada, a Bíblia está completa. Agora, hoje, será que Deus pode inspirar os homens? Não. Deus não pode inspirar mais os homens, porque Ele inspirou os homens para poder escrever. E hoje ninguém mais pode acrescentar outra coisa, escrever outra coisa. Nós entendemos, as pessoas dizem assim, é uma nova revelação. Deus me revelou para fazer uma outra Bíblia. Isso é mentira. A revelação já foi dada. Hoje não existe mais revelação, porque a Bíblia já está completa. Agora, Deus pode inspirar pessoas hoje? Não, também. Ele não inspira mais pessoas para escrever outras coisas, porque a Bíblia já está completa. Hoje, o que Deus faz na vida dos seres humanos, nas nossas vidas, é nos iluminar para podermos entender as Escrituras. Ser iluminado é você ler uma passagem, por exemplo, você pode ler uma passagem do livro de Mateus, que diz, vós sois o sal da terra, e você não perceber. Sal, o que quer dizer? Aí o Espírito Santo começa a te dizer, não, sal é para que serve? Põe-se no caril, conserva o caril. Sal serve para dar sabor. Então você passa a ter noção a respeito daquele assunto que você não entendia. O Espírito Santo faz isto. Hoje já não existe revelação, já não existe inspiração. Hoje nós só podemos ser iluminados para podermos entender as Escrituras. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ficamos até amanhã às 6 horas. 6 para as 7 eu trago o café de manhã para você. Fica na paz. Até a próxima. Como o lema sempre eu gosto de dizer, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo,
avante com o Evangelho de Jesus até a sua vinda. Fique bem. Tchau.